Gostaria de pedir para que você abra sua Bíblia no capítulo 13, no versículo de 1 a 8 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8. Encontraram? Amém? E diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou com um símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura o próprio interesse, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, mas o amor nunca perecerá. Amém? Curva sua cabeça um instante, vamos orar. Pai, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Senhor, para adorar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para prestar ao Senhor um culto de adoração. Os nossos amigos também vieram, Senhor, e nós juntos aqui sentimos a Tua presença em nosso meio. Sentimos, Senhor, esse ambiente tão bom, esse ambiente tão agradável, em que nós sentimos um amor inexplicável, Pai. Senhor, e eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Senhor, o Senhor pode usar, Senhor, qualquer coisa, o Senhor pode usar qualquer um. E nessa noite, Senhor, em humildade, eu peço ao Senhor que o Senhor, use a minha vida. Senhor, para falar com um povo que não é meu, uma palavra que não é minha, é Tua. E eu peço ao Senhor que o Senhor direcione essa palavra ao coração que entrou aqui necessitando ouvi-la. Senhor, que o Senhor possa mudar o coração desta família, deste marido, dessa esposa, desse filho. Senhor, eu peço que o Senhor possa, Senhor, usar a minha vida hoje. Apenas usar a minha voz, Pai, porque eu não sou digno, Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas, inclusive sondar o coração do Teu filho e da Tua filha que entrou aqui, e sabe o que ele está passando, Pai, está passando na sua casa, no meio da sua família. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor acrescente a nossa fé, que o Senhor nos dê força para seguir caminhando, Pai. Isso tudo vem por meio da Tua palavra que nos alimenta. Eu peço ao Senhor, continua falando, Senhor, conosco. É o que eu oro, em nome de Jesus, e Te agradeço. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, no mês de maio, então, nossa igreja vem comemorando o mês da família há muito tempo já. E durante todo o mês de maio, nós aprendemos muitas coisas como viver em família. Nós aprendemos a ajudar, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a edificar a nossa família, a nossa casa no Senhor, a andar juntos. Mas hoje o Senhor quer nos levar a
há uma essência, ao que é a essência de tudo isso, o que é o combustível para que nós possamos ajudar, servir, edificar, que sustenta tudo isso, meu irmão, é o amor. O que sustenta tudo isso em uma família é o amor, e sem amor não há mutualidade verdadeira. Sem o amor de fato, no meio da família, tudo se desmorona. E aí vem uma pergunta, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que é o amor? O que é o amor? O amor é uma decisão e uma ação prática. Não é apenas um sentimento, não é apenas algo emotivo que nasce no coração, aflora, isso te motiva para alguma coisa. Ação prática é uma decisão, você precisa decidir amar. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, continua apóstolo Paulo dizendo a nós: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, nem se orgulha. E o amor age com paciência. O amor age quando aqueles que nos cercam, mesmo quando o outro não merece, mesmo quando ele faz algo que te fere, mesmo quando ele te maltrata, o amor, ele age com paciência. O amor age com bondade, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando está só você, você pensa com bondade naquele que você ama, porque você decidiu amar, porque você decidiu se importar com o outro. O amor age com o perdão. E quantas vezes dói perdoar aquele que nos maltrata? Quantas vezes dói lembrar do ato que o outro praticou e fez com que nós estivéssemos naquela situação de dor? Mas o amor, ele vai te dar caminhos para que você ceda perdão. É fácil? Não é. Mas o amor também traz esperança. Esperança quando tudo parece que é difícil, quando tudo parece que é intransponível dentro da família, que algo possa não acontecer. O amor nos traz esperança de que o Senhor há de operar no seio da nossa família e fazer um milagre lá dentro. O amor, meu irmão, é muito mais do que sentir, é muito mais do que fazer, é muito mais do que permanecer, é suportar. O amor é a essência de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8, nos diz: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Talvez você tenha entrado aqui e nem acredita em Deus, mas existe um versículo na Bíblia que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E se você não sabe a história, esse Filho de Deus se encarnou como homem, veio aqui na terra, sofreu o que eu deveria sofrer, o que você deveria sofrer. Ele foi escorraçado, foi judiado, ele foi espancado, e ele morreu na pior morte que deveria se matar alguém que praticou crimes terríveis, pendurado em uma cruz, em um madeiro, derramando a última gota do seu sangue. Esse Jesus é o Filho de Deus, e o amor de Deus foi demonstrado nele. Mesmo que eu não mereça, mesmo que eu seja condenado pelo pecado que em mim habita, Deus, em sua essência de amor, para me trazer de volta para Ele, para te trazer de volta para Ele, deu o Filho dele. Você daria o seu filho para alguma coisa? Você daria o seu filho para morrer no lugar
de uma pessoa que te virou as costas quando você mais precisou, que praticou o crime mais hediondo, para que aquela pessoa que praticou aquele crime não fosse condenada. Você daria o seu filho, daria a sua vida, pois esse Deus deu o Filho dele. Isso significa que tudo que Deus faz por amor. Tudo que Deus criou por amor. Tudo o que Ele fez, todos o que Ele salvou por amor. Se você está aqui hoje, e hoje você diz, você tem uma certeza de salvação, você tem essa certeza de salvação apenas porque Deus amou você primeiro. E o amor dele nos constrange. E o amor dele é maior do que o meu amor, o seu amor. Ele nos corrige por amor. Se você está sendo corrigido, se você está sendo advertido, e repare que durante esta palavra, Deus trouxe ao meu coração muitas coisas que me confrontaram também. Muitas das coisas que eu vou dizer aqui não é para você, eu tenho certeza que é para mim. Mas como um irmão mais velho, eu vim aqui compartilhar isso com você. E eu quero que você abra o seu coração, porque o nosso Pai está dizendo para nós o que é o amor. Ele está nos corrigindo, e Ele quer que nós vivamos em amor uns com os outros. E esse amor não é para vir aqui, demonstrar aqui na igreja apenas. Não é para sentar aí e cantar uma canção, e quando o ministro, a Marta, diz, abrace o seu irmão e diga que você o ama, e você dizer que ama. Não é isso não, meu irmão. Muitas vezes essas pessoas que dizem isso, ou aquele que diz isso, diz da boca para fora. Porque quando chega em casa, ela se transforma. Não é o mesmo que está lá na igreja. Não é o mesmo que estava cantando aquele louvor. Por isso que Deus quer que o amor que Ele representa em nós, que Ele representa para nós, isso comece no nosso lar, na nossa família. O amor é a base verdadeira da mutualidade. Isso está lá escrito no versículo de 1 a 3. Sem amor, até a melhor ação, ela vai perder o valor. Não existe uma ação que você faça sem amor, dentro do seu lar, da sua família, que ela tenha sentido. E aqui, voltando, para aqueles que se vestem a cara de crente, a roupa de crente, o comportamento e o trejeito de crente, mas não ama de fato. Não tem amor de fato. E aqui está escrito, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, posso me comunicar como os anjos se comunicam, posso falar as línguas diversas desse mundo, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Ter o dom de profecia, falar em nome de Deus, pregar uma palavra, e se eu não tiver amor, isso de nada vai fazer sentido. Se eu souber todos os mistérios, tiver todos os conhecimentos, se eu tiver uma fé capaz de dizer a uma montanha, sai daqui montanha, e vai para aquele outro lado ali, essa montanha se levantar, flutuar na sua frente, e se depositar onde você mandou, se você fizer isso sem amor, isso não serve para nada, diz o apóstolo Paulo. Se eu der aos pobres tudo que eu tenho, se eu demonstrar com as minhas ações tudo que eu tenho, eu der aos pobres, se eu não tiver amor, isso também não vale nada. Se eu entregar o meu corpo para que talvez eu tenha alguma coisa em mim glorificado, se eu não tiver amor, nada disso vai valer a pena. Meu irmão, o que diz aqui nesse versículo é que o amor é a base do nosso viver. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, deveria ser e refletir o amor que nós recebemos de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, deveria ser vivido em amor. Falar bonito, ajudar muito,
isso poderia ser bem interessante, mas sem amor, isso não vale absolutamente nada. E Paulo escreve ainda no versículo 1: serei como o bronze que ressoa, ou como o símbolo que retine. Esse bronze que se ressoa, era um bronze que era um instrumento metálico, que era usado em templos pagãos, como se fosse um grande sino. Você já deve ter ouvido. Em um momento de culto, um momento de adoração aos deuses, num templo pagão, aquelas pessoas tocam aquele sino bem grande, e um som agudo e profundo e duradouro ecoa por aquele lugar. É um som alto, oco, repetitivo. É um som que não tem melodia nenhuma, não tem harmonia nenhuma. Ele só chama a atenção, mas não transmite beleza. Você sabe que foi tocado, você sabe que alguém tocou aquilo, que alguém está fazendo alguma coisa, mas aquilo não traz luz, beleza nenhuma. O apóstolo Paulo ainda diz que é um símbolo que retine. O Nicolas estava tocando bateria aqui hoje. Símbolo é como um daqueles pratos da bateria ali. Se você tocar sozinho, mais incomoda do que traz prazer de ouvir. E o apóstolo Paulo diz que é a mesma coisa. Esse barulho estridente aí, que marca ritmo, mas que sozinho não traz harmonia nenhuma. Se você faz o que você faz sem amor, parece isso aí. Vão perceber, mas isso não faz a mínima diferença. Paulo está dizendo, você pode falar bonito, você pode ter dons espirituais. Paulo diz que você pode ter até o conhecimento e parecer ser muito espiritual. Mas se você não tiver amor, tudo isso aí é só barulho. Não adianta você demonstrar esse barulho, porque esse barulho só incomoda. E que é um exemplo prático dentro da família, é o pai que grita e que não abraça ninguém. É o pai que grita, que briga e não demonstra acolhimento e carinho. E veja que muita gente não sabe o que é amor, porque não recebeu o que é amor. E eu não estou aqui para dizer que o seu pai, o seu cônjuge, alguma pessoa que não te dá amor, ela não dá porque ela quer, talvez ela não saiba o que é. Mas eu oro para que Deus revele o amor dele na sua vida e na vida daqueles que precisavam te amar. Um outro exemplo prático na família, a esposa que manda, que reclama, mas que não elogia. Nada para ela está bom, nada para ela está ok, nada para ela, tudo para ela tem que reclamar e mandar. É o filho que só pede, mas nunca dá nada em troca, nunca agradece, nunca demonstra um carinho ou gratidão. Esse aí é o amor que você tem demonstrado, esse é o amor que você tem colocado para fora. Tudo isso aí é só barulho, é só o bronze que soa e o símbolo que retine. Efeitos sem barulho, sem amor. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Na família não basta trazer sustento. Na família não basta apenas você trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa, comida para dentro de casa. E sabe por quê? Porque isso é mandatório. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência. Se você não faz isso, você passa fome também. Então a obrigação nossa de a gente fazer aquilo que é básico e fundamental, não demonstra só por isso, só não demonstra amor. Fazer as tarefas de casa, também por isso só, não demonstra só amor. Embora algumas linguagens de amor sejam serviço, eu não estou dizendo que serviço não seja bom, mas isso não quer dizer que você só fazer isso está ok. Você não vive num hotel, pelo menos eu não conheço nenhum dos irmãos aqui que vive num hotel, e mesmo que se vivesse, teria que pagar pelo serviço, nada lá era de graça. Não é isso mesmo, Fabiano? Fabiano é um especialista em hotelaria aqui, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo.
Deve ter bastante gente chata lá, né? Que diz que porque paga quer tudo, né, Fabiano? Mas as tarefas em nossa casa também tem que ser divididas. Se você é filho, você também tem que arrumar a sua cama. Você também tem que lavar a sua louça. Tem uma mãe pedindo para eu pedir mais. Então, o que mais? Lavar as suas meias, tirar a toalha de cima da cama. Isso mesmo? Colocar a sua roupa para lavar. Se você não sabe operar a máquina de lavar ou o tanque, pede para sua mãe, ela vai te ensinar. Você vai ver só. Mas a gente tem que fazer. E nós, como maridos, também temos que fazer. Isso não quer dizer que se nós fizermos, nós estamos fazendo demais. Já faço, mulher. Já lavo a minha roupa. Faço a minha própria comida. Meu irmão, você tem que fazer isso. Desculpa. Desculpa te trazer verdades nessa noite, mas é isso. Nós precisamos fazer isso. Cumprir responsabilidades, irmãos. Cumprir responsabilidades. Todos nós temos alguma responsabilidade em alguma esfera da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, da vida doméstica. Nós temos responsabilidades. Agora imagine fazer essas responsabilidades, ter estas cargas que nós temos, vivendo sem amor. Vira uma rotina pesada, vive uma rotina sem alegria, vive uma rotina sem vida. Por que é que você faz o que você faz? Porque você ama aquele que está ao seu lado, debaixo do mesmo teto que você? Deus tem trazido essa reflexão a mim. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Qual é o objetivo da nossa vida como cristãos e como família? Família é a base da sociedade, nós já ouvimos isso. Família é a base da igreja, nós já sabemos disso. Mas o que é que a igreja tem representado? O que a igreja de Cristo, entenda isso, não a igreja, placa de igreja, mas a igreja de Cristo tem feito você aprender para ser como exemplo. Você tem disseminado amor por onde você vai, ou você trata os seus filhos como estranhos dentro da sua casa? Você tem disseminado amor por onde você anda, ou você tem tratado aquele que deveria ser amado como mais um apenas na sua vida, mais um fardo a levar? Que você, meu irmão, tem tratado o vaso mais frágil, de que forma? Essa é uma noite que nós temos para pensar isso. Nós temos que expressar o nosso amor em atitudes concretas. E amar, como nós já dissemos, é uma decisão. Amar é algo que nós decidimos, pensamos e decidimos. Não, eu vou amar a Marta, minha esposa. Mas é porque ela não tem defeito? Deixa eu mudar aqui, ela não tem defeito. Ela vai me amar. Mas é porque eu não tenho defeito? Não, eu tenho muitos defeitos. E se você me conhecesse, você não me suportaria. Acredite nisso, que eu sou chato. Somos nós, Márcio? Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pelo apoio moral. Estava precisando disso, ouvir isso. Estou quase em uma sessão de terapia, né, Márcio? Mas a questão é que nós temos defeitos. E as pessoas que nos amam, elas se importam tanto conosco, que elas são capazes de suportar os nossos defeitos, as nossas falhas, porque o amor tudo espera, tudo suporta. Quem você está suportando? Quem que você está amando de verdade, meu irmão? João 13, no versículo 14, nos diz assim: um novo mandamento eu dou a vocês. Jesus falando para nós: amem uns aos outros, como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. Quer agora uma boa notícia? Jesus nos amou, dando a sua vida pelos seus amigos.
esse não é um amor qualquer, esse não é um amor de conto de fada, não é um amor de mentirinha, esse é um amor real. Esse é um amor real, sabe como Jesus amou? Dando a vida pelos seus amigos. E em João 15:13 ele ainda diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Você deve amar por uma questão de coerência. Você deve amar as pessoas que estão ao seu redor. É uma questão de prática versus discurso, sabe? Não é só vir à igreja e dizer eu amo a Deus. Porque em 1 João 4:20 diz-nos: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Diz, porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se nós não amamos os nossos irmãos que estão ao nosso lado na igreja, a reflexão que eu quero que você faça é quem você está amando dentro da sua casa. E aí você diz, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu marido. Eu amo a Deus, mas eu não suporto a minha esposa. Eu amo a Deus, mas eu detesto estar com os meus filhos. Meu irmão, a pior mentira que você pode dizer é dizer que ama a Deus nessa situação. E a pior notícia é que para mentirosos não existe um reino dos céus. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que a sua família se perca. Mas Ele quer que nós pensemos nesta noite como o nosso amor pode ser aumentado pela nossa família. E essa prática, Paulo define como ação. E ele diz assim, na família, o amor, e aqui eu coloco algumas observações. Quando ele diz paciente, é aguentar os processos, meu irmão, dentro do lar, que não são fáceis. É o filho que demora a aprender, e você tem que gastar 2, 3 horas com ele, chorando em cima dos livros, porque ele não quer fazer a lição. É o cônjuge que tem defeito, vários, mas você, por amor, o suporta. Paulo está trazendo para nós, que o mandamento que Cristo nos dá, ele tem que ser aplicado na prática. É a bondade, é fazer o bem mesmo quando não há retribuição. Ou seja, é fazer o bem ao outro, sem esperar nada em troca. Eu vou fazer o bem àquele que eu amo, mesmo sabendo que ele pode não fazer o mesmo bem por mim. Mas isso é um mandamento, isso é o que Deus quer que eu faça, que eu seja. É ter humildade, é não ser competitivo dentro de casa. Quantos maridos, ou hoje em dia, quantas esposas, diz assim, eu ganho mais do que você, então eu tenho que mandar mais aqui, você fique quieto, você fique quieta. Se você quiser esse dinheiro aqui, e humilha os outros, né? Eu oro para que não haja esse comportamento aqui. E sabe por que eu oro? Que você tenha uma vida financeira abençoada. Você terá, quando você entender que você e sua esposa são uma só carne. E quando você e sua esposa são uma só carne, toda a sua vida, ela é abençoada. Toda a sua vida, em todas as esferas são abençoadas, inclusive na esfera econômica também. É ser generoso, é você ser generosa, não buscar os seus próprios interesses, mas saber que o seu bem maior é a sua família, o seu bem maior é o seu lar, e ser generoso com quem está ali na sua casa, na família. O amor é ter domínio próprio, não se irritar facilmente. Será que tem alguém aqui que se irrita facilmente?
Não suporto responder 2 vezes a mesma pergunta. Não me faça essa pergunta novamente. Deus, me dá paciência, porque o Senhor me der força, eu vou bater até matar esse homem que pergunta isso direto. Você tem que ter domínio próprio, meu irmão, minha irmã. É uma coisa interessante que a Marta, quando chega em casa lá, às vezes a gente está conversando. E detalhe, não estou dando esse exemplo aqui para você pense que a minha vida é um mar de rosas com a Marta, não, né? Nós também temos dificuldades, você acha que não? Todos nós temos. Se fosse tão fácil assim, nós não precisaríamos assinar diante de um juiz, falando assim, estou casando com ela, e ainda tem testemunha para falar, não, casou mesmo, eu vi, casou. Está casado, tem que ficar agora até que a morte o separe. Nós também temos dificuldades, mas eu me sinto amado, Marta, quando você diz assim, olha, eu faço bem para tanta gente. Para quem não sabe, a Marta é enfermeira, e ela faz bem para tanta gente, por que eu não vou fazer para aqueles que são da minha casa? E ela se doa mais para quem é da sua casa, da sua família. Nossa família é uma bênção por você, viu? Eu te amo. Muito obrigado. Depois você pode fazer isso com a sua esposa também. E você fazer isso com o seu esposo também. Viu? Aí eu vou bater palma. Aí sou eu que vou bater palma para você. Mas nós temos que ter esse domínio próprio. De saber que as pessoas, elas fazem erros. Vai quebrar a sua xícara de porcelana chinesa que você tem. Vai quebrar um prato. E aí, vai sair gritando e pedindo divórcio porque aconteceu isso, meu irmão? Nosso lar deveria ser um local onde nós encontramos paz e segurança para ser quem nós somos. Então, seja um canal de bênção. Seja uma pessoa que abençoa também a sua família lá onde você está. E que as pessoas olhem você, a sua familiar olhe para você e encontre no lugar onde ela mora um porto seguro, para se sentir em paz quando chega. E isso também nos traz uma outra reflexão, que na família o amor é confiança. Você deve confiar no seu cônjuge, você deve confiar no seu filho, você deve confiar no seu pai, na sua mãe. Há um círculo de confiança que deveria ser estabelecido no centro da família, para que você saiba e não tenha surpresas, para que o seu filho não seja adotado por quem você não conhece, pelas drogas, pelo mundo, para que seu filho tenha segurança em chegar em você e confiar em você, dizer, meu pai, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, eu posso me abrir com eles. Na nossa família, nós deveríamos crer no melhor que há nas pessoas, não no pior. E quantas vezes nós olhamos para os nossos familiares e nós imaginamos logo o pior que existe naquela pessoa, como se ela fosse nosso inimigo, como nós estivéssemos ali dentro de um campo de batalha, querendo a maior porção daquele terreno para nós, e brigamos por tudo, e discutimos por tudo. Meu irmão, no seio da sua família, quem habita é o Espírito Santo de Deus, e aonde Ele habita, existe paz, existe harmonia, e se não há harmonia, eu quero te convidar hoje a você fazer essa oração. Senhor, habita na minha casa, habita no seio do meu lar, da minha família. Eu quero ter uma família diferente a partir de hoje. Eu quero ter uma família que confia, que tenha domínio próprio, generosidade. Eu quero ter uma família que tenha paciência e bondade, e que persevere no Senhor. Meu irmão, nós deveríamos refletir como está dentro do nosso lar, como está dentro da nossa casa, as suas ações, as suas atitudes, elas refletem o amor que está escrito em 1 Coríntios 13? Essa é a pergunta que nós deveríamos responder.
Esse é o questionamento que nós deveríamos nos fazer. Se há mágoa, se há palavras que não deveriam ser ditas no seu lar, se há discussões no seu lar, se há distanciamento na sua casa, hoje é noite que o Senhor nos convida a uma reconciliação, a cura, a um renovo na nossa família. Nós tivemos um mês que falou de muitas coisas, falamos sobre muitos assuntos, e essa mutualidade mais nobre, além de todas a que nós vimos, de fato é o amor. Por quê? O amor perdoa, porque o amor ele restaura, o amor ele une, ele sustenta. Em Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é o que liga-nos de uma forma perfeita, é o amor. E eu quero te convidar a você ficar em pé agora, perto da sua família, se possível, perto do seu familiar, se possível. Encontrou seu familiar aí? Sim ou não? Dá tempo de procurar. Tem gente levantando a mão lá atrás. Acho que está perdido ali. Encontre o seu familiar. Você tem tempo para isso. Está perto dele. Deus nos convida, meu amor, meu irmão. Cada família, cada pessoa. Olha o meu aqui. E a minha foi embora. Volta, mulher. Volta aqui, mulher. Fugindo de mim? Já voltou? Deus nos convida a nós nos comprometermos a viver diante de Deus com esse amor, com essa mutualidade. Eu não sei como está na sua família, não. Talvez vocês tenham uma guerra que vocês vivem e não conta para ninguém. Mas Deus sabe tudo o que acontece no seu coração. Deus sabe tudo o que acontece na sua família, na sua casa. E nós queremos orar agora juntos, como igreja, para que Deus abençoe a nossa família. E aquilo que precisar ser mudado, que vai ser mudado a partir de hoje. Se não há amor aí, irmão, Deus, com o seu Espírito Santo, há de entrar no seio da sua família e colocar amor. Vai transformar o coração que é duro, vai quebrantar o coração que é de pedra, vai trazer alegria de novo no seu lar. Por quê? Porque Ele é amor, Ele é a essência do amor, e o amor que Ele demonstrou por nós, meu irmão, não é um pequeno amor. O amor dele, se nós entendêssemos o amor de Deus por nós, se nós entendêssemos o amor de Deus pela humanidade, se nós demonstrássemos esse amor, nós jamais seríamos da forma que nós somos. Nós seríamos completamente diferentes e mudados, mas Deus há de mostrar e revelar a nós o amor dele. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas famílias nesta noite aqui, Pai. Eu oro por cada uma delas, Senhor, no nome de Jesus. E peço ao Senhor, Pai, que nesse instante, Pai, o Senhor possa olhar para este casamento que está em crise. Senhor, com esse casamento, Senhor, que está quase se rompendo, onde não há mais amor, não há mais respeito, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que neste instante o Senhor possa entrar, Pai, neste lar.
Senhor, e demonstrar, Senhor, o Teu grande amor, revelar o Teu grande amor a todos nós, Pai. Senhor, e aonde estava, Senhor, quebrado, onde estava, Senhor, prestes a acabar, que o Senhor restaure nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa operar um milagre, Senhor, nos relacionamentos que estão sendo rompidos, Pai, que o Senhor possa restaurar e reestruturar estas famílias. Deus, nós só dependemos do Senhor. Toda a nossa vida está, Senhor, nas Tuas mãos, e a nossa vida familiar também, Pai. E quando, Senhor, nós não temos mais para onde recorrer, Pai, Senhor, nós recorremos ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que demonstrou um amor que ninguém pode explicar, Pai. Entra, Senhor, nas nossas vidas, no nosso lar, no seio da nossa família, Pai, Senhor, e transforma. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que aqueles filhos que estão distantes dos seus pais, Pai, dos pais que, Senhor, se distanciaram dos seus filhos por algum motivo, Senhor, traz perdão sobre esse lar, sobre esta família, Pai. Que, Senhor, eles sejam restaurados, encontre o perdão, Pai, e que este perdão restaure, Senhor, estes relacionamentos. Senhor, cura as feridas emocionais nessa família, Senhor. Senhor, cura, Senhor, aquele coração que está ferido, Pai, rancoroso, Senhor, porque, Senhor, não recebeu amor quando queria, ou quando desejava, quando esperava, Senhor, receber uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, Pai. Senhor, eu peço ao Senhor, Deus, Senhor, que o Senhor possa tratar-nos, Pai, nesta noite, Senhor, de uma forma especial, trazendo a nós, ao nosso coração, um amor, Senhor, que nos constrange, um amor, Senhor, que transforma a nossa vida e a nossa forma de ser na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, nós tenhamos o nosso comportamento mudado, Senhor, que os nossos familiares, Senhor, sejam abençoados por quem nós somos, Pai, e não, Senhor, sejam envergonhados. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar das drogas, Pai. Senhor, aquele familiar que está distante do Senhor, Senhor, e que está sendo representado por um membro da família aqui nesta noite, Senhor, alcança, Pai, essa família, em nome de Jesus. Senhor, vai em encontro, Senhor, daqueles que estão perdidos, Pai, e traga-os de volta, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite seja, Pai, uma noite de visão, Pai, entre o antes e o depois, Senhor. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, começar a contemplar, Senhor, os Teus milagres na nossa casa, na nossa família. É o que eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, orando, agradecendo ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor há de nos atender. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.